Minha cabecinha vai atrapalhar alguém aí atrás? Não, só ficar quietinho. Aí dá certo, né? Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs aqui presentes. Boa noite a todos que nos acompanham através das mídias sociais. É com muita alegria, com muito carinho que estou aqui hoje. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o tema Viver é a melhor opção. Nós estamos nesse mês de setembro, é conhecido como mês do Setembro Amarelo, onde há o combate ao suicídio. Um tema que é muito delicado, mas é muito importante que a gente fale sobre esse tema, porque a cada dia são cerca de 1.300 pessoas que cometem o suicídio no mundo. Então, isso representa um pouco mais de 1 a cada 100 pessoas que desencarnam por dia. Então, é uma média extremamente alta. Então, a gente precisa falar um pouco desse tema, a gente precisa compreender o quão importante é o tempo que Deus nos concedeu durante a nossa encarnação, durante a nossa vida carnal, a nossa vida existencial na matéria. A gente precisa entender que o que a gente faz hoje ecoará pelo infinito. Portanto, a gente arcará com o ônus e com o bônus de tudo aquilo que a gente faz. Entendendo bondade e justiça como sendo atributos do Criador, a gente vai compreender que Ele sempre ofertará à sua criação, que somos nós, as infinitas oportunidades de reparar, de consertar a estrada que a gente mesmo bagunçou. A gente erra constantemente. E Deus está sempre concedendo as oportunidades reencarnatórias para que a gente repare, para que a gente faça as devidas corrigendas. Esse é o tempo que Ele nos oferta, que é tão importante para nós. Imagine quantos irmãos necessitam dessa oportunidade e nós fomos agraciados com ela hoje. Quantas pessoas foram envolvidas dentro de um cronograma reencarnatório para que a gente estivesse aqui hoje? Uma mãe, um pai que abdicou, às vezes, do pouco que tinha para que a gente tivesse alguma coisa, né? Uma roupa, uma boa escola. Então, são muitas pessoas que foram mobilizadas para que a gente tenha essa oportunidade. Então, começando esse trabalho, é importante a gente entender o que é a vida. O que seria a vida? Vamos buscar, né? Quando buscamos no dicionário o significado da palavra vida, encontramos a seguinte definição: vida é a propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Então, segundo o dicionário, né, segundo o que temos de informações do homem, vida é a propriedade, é a característica, é a qualidade que distingue os organismos. Aqueles organismos que evoluem, que progridem desde o seu nascimento até a morte, significa que eles têm algo que os move, eles têm a vida. Nesse trabalho, sempre que nos referimos vida, estamos nos referindo especificamente à vida carnal, e não à vida do espírito, da imortalidade do ser, né? Do ser pensante que existe em nós, que permanecerá vivendo aí por toda a eternidade. Segundo Kardec, né, segundo os Espíritos, em um trecho da questão 63 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o princípio vital, fala sobre a vida, os Espíritos respondem: a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Então aqui fala que a vida é um efeito devido à ação de um agente, de um ser inteligente, do espírito que pensa sobre a matéria. Então, segundo o Livro dos Espíritos, dentro da doutrina espírita, a vida é quando uma matéria
é impulsionada por um ser inteligente. É quando esse ser manifesta-se pela matéria. Entendemos que a matéria é o laço que prende o espírito. Nós evoluímos através da matéria, das indas e vindas à carne. Porque nós precisamos dessas experiências. Então habitamos um planeta ainda na categoria de mundos imperfeitos, porque somos espíritos imperfeitos e extraímos dessa matéria o que é importante para que a gente possa progredir. Um dia vamos habitar mundos aí superiores, mundos ditosos, mundos regenerados. Então a gente compreende que para existir vida será necessário essa ligação. Outra questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 171, em que se funda o dogma da reencarnação, os Espíritos respondem para Kardec, em um trecho, para não ficar muito grande e de muita leitura: todos os Espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrados, oriundos do próprio meio onde foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Então, se a gente compreender que Deus tem seus atributos e que eles são justiça e bondade, fica muito fácil da gente entender a reencarnação, as oportunidades que ele nos dá. Porque se a gente pensasse, os povos que viviam lá atrás, por que eles tinham uma vida mais difícil que a gente? E hoje temos uma vida mais fácil. Somente se a gente pensar que Deus não é justiça e bondade. O que Cristo nos mostra, né, dando a imagem de Deus como um pai oferta ao filho cuidado, educação, oportunidades, e Deus nos oferta tudo isso. E a gente precisa abraçar essa reencarnação. Sabemos que a reencarnação é um mecanismo regulador da evolução do espírito. Então a gente vai evoluir através dos processos reencarnatórios. E para nós, que somos seres que erramos com uma certa frequência, né, constantemente, já tivemos erros muito piores lá atrás, as nossas reencarnações são cercadas de provas e de expiações. Então, são muitas das vezes dolorosas, né? A gente tem dificuldades, enfrentamentos que a gente precisa ter, e que muitas das vezes a vontade de fugir é grande, mas a gente precisa compreender que nós somos o artífice disso tudo. Nós fizemos por merecer pelas dificuldades. Deus não traz para a gente o mal, pelo contrário. Ele oferta a oportunidade da gente fazer tudo de novo, mas de uma forma completamente diferente. Então, através dela, atingiremos a perfeição, que todos os espíritos vão atingir. Um estado de espírito puro, por exemplo, evoluindo intelectualmente e depois moralmente, a ponto de não precisar mais encarnar. Como, né, a gente está falando sobre o combate ao suicídio, a gente precisa definir alguns aspectos aí. O que é o suicídio, o que é a tentativa de suicídio e o que é o comportamento suicida. Lembrando que esse é um tema muito delicado, mas é um tema que ele precisa ser falado e a gente vai compreender um pouco mais à frente sobre todos esses assuntos aí. Segundo Neuri José Botega, que é um especialista nesse tema, ele escreveu esse livro e outros livros, ele define pra gente: suicídio é um gesto de autodestruição, realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida, resultado, muitas vezes, da sensação vivenciada de desespero, desamparo, solidão, culpa, medo, remorso ou humilhação, ocasionando sofrimento profundo e aparentemente infindável para o ser. Então, o suicídio
as vias de fato. É quando eu materializo um desejo. O desejo de morrer, por exemplo. Né? Por exemplo, não, é o desejo de morrer. Então, por que isso acontece? Porque às vezes estamos vivendo situações difíceis. E isso é para mim e é para todo mundo. Porque a gente tem muita conta a pagar, a gente tem muito reajuste para fazer. E a tarefa é conseguir superar tudo isso com resignação. O que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente lá no item Motivos da Resignação. A gente precisa compreender que a gente está passando hoje situações que nós causamos e parar de culpar Deus, por exemplo, por estar trazendo dificuldades para a gente. Né? A gente precisa parar de dar a Deus qualidades que Ele não tem, características que Ele não tem. Então a gente precisa aceitar, entender e pensar, poxa, o que eu estou fazendo para merecer essa dificuldade que não acaba nunca? Já estou tanto tempo, e às vezes a gente está tantas reencarnações com ela, que a gente acha que é um castigo, mas é porque a gente ainda não fez a reflexão do que a gente anda fazendo, do que a gente pode ter feito para merecer essas dificuldades. Jorginho? Sim, Só falei fica à vontade. duas considerações. Sim, O suicídio realmente é uma coisa muito difícil de falar, sim, mas eu vejo aí duas situações, porque um ato de uma extrema coragem de você ter que abandonar tudo aquilo que Deus te deu para tirar a própria vida. E um ato de covardia também ao mesmo tempo, entendeu? Porque a vida nos foi dada justamente para lutar, para a gente não chegar a esse ponto. Algumas das vezes, não vou dizer que é sempre, a gente se sente, as pessoas provavelmente devem se sentir assim, distanciada de outras pessoas, dos amigos, e você começa a se sentir sozinho com os seus próprios problemas, sim, sabe? Então, é só uma colocação minha. Eu vejo isso de duas formas. É difícil de você mensurar o que assim, correto para a cabeça de cada um, porque eu vejo que é um ato de extrema coragem e um ato de extrema covardia. Eu vejo isso por duas situações. Já tem um paradoxo, né? Aqui na Light, uma vez uma pessoa tirou a vida que eu não consigo. Varria ali em cima da barragem e abriu o tampão onde a água entra e vai para o rio e se jogou lá dentro. sim, E eu tive uma sobrinha, 38 anos, que se matou tomando chuva. Na passagem de ano novo, sabe? Um ano atrás. sim, Eu fico pensando o que passa na cabeça dessas pessoas a tomar esse tipo de atitude. sim, Eu acho que é você abdicar daquilo mais importante que Deus te deu, que é a vida, para você poder lutar, vencer os seus problemas, os seus preconceitos, pagar as suas dívidas, e para você ter direito não vou dizer que é um paraíso, não, você ter direito a uma vida espiritual mais tranquila. sim, perfeito, meu amigo. Isso aí. Obrigado pela sua contribuição. Quando nós estudamos, né, fazemos o que a gente está fazendo hoje, quando a gente participa de um grupo de estudo doutrinário espírita, a gente tem a oportunidade de estar conversando com outras pessoas que vão contribuir muito para o nosso aprendizado. E estudando o Espiritismo, a gente vai entender que a gente permanece vivendo. Que o ser pensante permanece pensando. Então, né, fica muito mais difícil que a gente vá às vias de fato, por exemplo. Então é importante que a gente estude, que a gente adquira cada vez mais conhecimento, porque isso vai ser o suporte para nós todos no momento de dificuldade, no momento de entendimento, de entender o porquê o outro cometeu determinado ato, porque isso aconteceu. Tentativa de suicídio. As tentativas de suicídio não são raras como possam parecer. Segundo um estudo realizado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, localizada no estado de São Paulo, 17% dos brasileiros, em algum momento, já pensaram seriamente em dar fim à própria vida.
E desses 17%, que representa 36,6 milhões de pessoas no Brasil, 1,76 milhões chegaram a elaborar um plano para isso. Em uma sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. Os dados estatísticos demonstram que o maior risco de morte após a primeira tentativa ou após a última tentativa, nos casos reincidentes, ocorrem até 2 anos após a tentativa, sendo este índice de 90%. Então a gente pode ver que isso é recorrente. As pessoas tentam uma vez, tentam uma segunda, e que essa segunda tentativa, segundo os dados estatísticos, acontece em um intervalo de até 2 anos. Esse é um índice de 90% de todas essas pessoas que tentam. Então a gente definiu até agora o suicídio, a tentativa, e a gente vai definir o comportamento, que é muito importante que a gente possa distinguir as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas que possam ter características que se enquadrem aqui, ou até nós mesmos, para que a gente possa iniciar aí um bom combate, uma luta interior, uma luta com os nossos companheiros, né, um trabalho de caridade. Comportamento suicida. A maioria das pessoas que pensam em tirar a própria vida dá avisos e pistas de sua intenção. Devemos estar atentas a esses sinais. Na esfera do pensamento, a pessoa encontra-se sem motivo para viver, sem planos para o futuro, ou sem plano para o futuro, não vendo sentido para a sua vida. Alterações extremas do humor, com sentimento desmedido de culpa, remorso, vingança, vergonha, ansiedade e depressão são sinais importantes de alerta. Então, as pessoas, elas vão dando pistas, e essas pistas são frutos de remorso, de um sentimento de culpa muito elevado, de um sentimento de vergonha, de humilhação que possa ter acontecido, não precisa ser hoje, mas pode ter sido lá atrás, de uma insatisfação constante. E aqui vemos alguns sinais, né, alguns avisos que essas pessoas podem nos dar, que essas pessoas podem trazer para nós. Não encontrar motivo para viver. Muitas pessoas sentem-se sem motivo para viver. Não ter planos para o futuro. Muitos não têm plano para o futuro. Não ver sentido para a vida, né? As pessoas têm dificuldade de entender qual o sentido da vida. O sentido da vida é a evolução, é o progresso espiritual íntimo de cada um, é o nosso progresso. Sentimento desmedido de culpa, remorso, vingança ou vergonha. Então, pessoas que têm essas características são pessoas que podem, não estou falando que vão fazer, mas que podem se enquadrar, né, em pessoas que têm o comportamento suicida. Depressão, ansiedade, pronunciar as frases: a vida não vale a pena, não sirvo para nada, você sentirá minha falta, sou um peso para você. Às vezes a gente acha que a pessoa, né, está falando por um capricho, por uma vaidade, querendo chamar a atenção. Pode ser, mas também pode não ser. Então é importante que a gente dê atenção a essas pessoas, cuidado, um tratamento. Tudo isso vai trazer uma melhora, um tratamento psiquiátrico, um tratamento espiritual. Melhora súbita da alteração do humor pode sinalizar que a pessoa aceitou a decisão de encerrar a própria vida, né? Às vezes a pessoa está muito bem e no outro dia. Alterações extremas de rotina, deixar de realizar tarefas ou de visitar locais que lhe davam prazer, né? A pessoa perde a vontade de estar em determinados lugares que ela gostava muito de frequentar. Então a gente precisa estar atento, né, aos infortúnios ocultos que também o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente. Às vezes a gente fica com um sentimento de caridade muito aflorado nas grandes calamidades, né? Um exemplo foi essa guerra que aconteceu lá na Ucrânia no início. Todo mundo ficou devastado, muito dolorido por dentro. Mas às vezes a gente deixa passar o nosso vizinho, o nosso amigo que está ali com seu problema oculto,
com a sua dificuldade, que às vezes a gente passa batido. Às vezes ele chama a gente para conversar e a gente não quer nem ouvir. Ah, vem essa pessoa. Então a gente não tem essa caridade com os próximos. Então a gente precisa começar a aflorar esse sentimento de caridade, de compaixão, como a página falou, de amor ao próximo. Que muitas das vezes tira da mente da pessoa esse sentido de querer tirar a própria. Às vezes ela está se sentindo só. Para não se sentir só, exato. A gente às vezes pensa numa catástrofe maior, e às vezes uma catástrofe tão grande com o nosso ser nosso semelhante, ao nosso lado, que a gente não enxerga. A gente fica muito restrito à caridade material, né? A doação. Então a gente fica sempre esperando o momento da gente ter um dinheirinho legal para contribuir, para ajudar, mas a gente se esquece, né, das milhões de outras formas de fazer a caridade. Ouvir o outro, às vezes a pessoa só quer falar, ela não quer nem que você dê um conselho, ela só quer alguém para escutar e ela fala. E você escutou, ela se sente renovada. Vou aproveitar e vou usar mais um exemplo. Sim, fica à vontade. Um pouco antes de eu ficar doente, a senhora dava aula de pintura no CRAS da influência. Eu não tinha nada para fazer, estava aposentado, como dizia o Fernando Henrique, né? Profissão vagabundo. Não tinha nada para fazer, eu botava ela no carro, levava, deixava lá, deixava o carro no frente do CRAS. Ficava andando pela influência. Só que de manhã, as senhoras faziam uma educação física, faziam um exercício. Eu não tinha nada para fazer, subir, fazer ginástica. Quando acabava a ginástica, eu descia e sentava aqui nas pedras, e elas conversavam entre elas, conversavam comigo, e você sentia que aos poucos, elas não saíam para fazer os seus afazeres, mas um ou outro ficava conversando comigo, falando dos problemas. Só de ouvir, gente, a pessoa sair dali renovada, você não tem solução para o problema, mas você tenta orientar. Você já tentou fazer isso? Você já tentou fazer isso? Você tem paciência, é assim mesmo. E isso é tão importante que a partir do momento que a ação não deu mais água do fui, elas, de vez em quando, comigo, poxa, que falta você conversar com ele. Então é isso, gente. Prestar um pouquinho mais de atenção. Isso aí. A gente fala assim, aquela vizinha lá é fofoqueira, a gente pode fazer qualquer coisa, tá lá na janela olhando para falar da gente, Mas olha, já comentei isso aqui, quantas vezes de madrugada à noite você na sua casa passa mal, aquela sua vizinha que se chama fofoqueira, vai lá e fala, está precisando de alguma coisa, eu posso te ajudar? Isso é tão importante, gente. Nós não viemos do mundo para ficar sozinhos, nós viemos do mundo para ter parceiros, amigos, que possam dividir os problemas da gente, a gente até divide os problemas nossos com eles. Mesmo que você não tenha esse problema, você inventa para ajudar ele a se aclimatar na conversa. Ele não, também tem um problema assim, que isso, é minha irmã, é meu pai, ela é minha mãe. Fala, justamente para poder aproximar a pessoa e tirar esse pensamento ruim. Perfeito, isso é caridade. Por que precisamos falar do suicídio? Né? Realmente é um tema, como foi falado, delicado, complexo, nem todo mundo gosta de falar e nem todo mundo gosta de escutar. Mas a intenção de dar fim à própria vida é mais comum do que imaginamos. É um sério problema de saúde mundial. Globalmente, 703 mil pessoas morrem de suicídio todos os anos. Isso é um número maior do que a malária, do que o HIV, do que o câncer de mama e devido à guerra e aos assassinatos, por exemplo. Mais de 1 em cada 100 mortes, ou seja, 1,3%, isso num censo de 2019, foram resultados de suicídio, o que nos dá uma visão do profundo impacto humanitário e social do suicídio. A discussão desse tema é essencial para a sua compreensão e seu planejamento, para que a gente possa ter condições de combater isso, para que a gente possa ter condições de auxiliar o outro, de auxiliar o próximo durante as suas dificuldades, né? Então, no momento atual, as taxas suicidas assumem proporções preocupantes, conforme informações da Organização Mundial da Saúde, essas que eu falei agora, e dos órgãos
da área da saúde, a doutrina espírita esclarece que o suicídio representa a solução ilusória para os problemas da vida, visto que todos somos espíritos imortais, filhos de Deus, e que a morte física apenas interrompe o ciclo da nossa caminhada evolutiva no plano terreno. Mas o espírito continua essa trajetória buscando atingir o autoaprimoramento. Então, se a gente estudar o espiritismo, como foi falado, se estiver num grupo de estudo doutrinário espírita, se a gente estiver participando das palestras públicas que a casa oferece, a gente vai conseguir ter bases renovadas. As nossas bases hoje são bases materiais, que o homem constrói e destrói ao sabor do vento, dos seus prazeres, das suas paixões, mas aí a gente vai adquirir bases do amor, bases da caridade, bases do perdão. Bases da caridade, né? Benevolência, indulgência, perdão. Isso tudo vai fazer que a gente compreenda que se eu fizer isso, eu vou permanecer vivendo, então eu vou trazer muito mais prejuízo para mim. Porque agora eu vou ter a mesma dificuldade, porém agravada, né? Eu não vou conseguir resolver nada, vou estar padecendo de algumas outras dificuldades. Então é importante que a gente estude, que a gente esteja cada vez mais adquirindo conhecimento. Por que as pessoas cometem o suicídio? Tiramos aqui da Federação Espírita Brasileira, justamente dessa campanha, Em Defesa da Vida, Suicídio Não, um trecho. E temos aí duas questões do Livro dos Espíritos também que falam sobre isso. Por que as pessoas cometem o suicídio? São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio. Todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divina. Materialismo severo, solidão são causas, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, esperança, obsessão de espíritos. Então, o fato da gente não compreender justiça e bondade como sendo atributos da divindade, entendendo que ele concedeu essa encarnação para que a gente possa expiar, passar por essas dificuldades e suportando, porque a recompensa ela vai vir no fim, ela vai vir no final, que é o nosso progresso, que é a gente não precisar mais vir nessa prova, que foi tão difícil, a gente suportou. Se a gente comete um ato desse, a gente vai precisar vir uma outra oportunidade para dar seguimento a isso. Deus vai dar para a gente a oportunidade. Mas a gente perdeu um tempo aí, né? A gente deixou aí uma mãe, a gente deixou um pai, amigos, conhecidos para trás. Pessoas que precisavam do nosso auxílio, da nossa contribuição, da nossa presença. A gente tem a questão 943 do Livro dos Espíritos, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivo que os justifique. Então, Kardec traz para a gente, os espíritos, na verdade, efeito da ociosidade. Então, esse desgosto, ele vem através do efeito da ociosidade, da desocupação, da falta de fé e muitas vezes da saciedade, porque às vezes estamos saciados, já temos tudo o que gostaríamos de ter, não encontramos algo que nos move, objetivos que podem ser encontrados em religião, por exemplo. Estudando Jesus, a gente vai compreender que a gente tem um caminho muito longo a percorrer, isso vai dar objetivo à nossa encarnação. Então esses são motivos que trazem, né, esse desgosto profundo para as pessoas. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então,
Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu atuo, seja no meu trabalho material, seja no meu trabalho dentro de uma comunidade de trabalho espírita, como essa casa, por exemplo, eu venho aqui, eu faço uma página, faço uma prece, trabalho aplicando um passe, estou ouvindo os meus companheiros, eu estou trabalhando, eu estou atuando, eu estou tendo um movimento. Então o tempo, ele é, né, segundo as nossas percepções. Se eu estou bem, ele passa rapidinho, se eu estou mal, ele passa muito devagar. Ele é muito relativo. Existe essa relatividade. Então, se eu estiver ocioso, sem trabalho, sem nada para fazer, certamente pensamentos virão à minha cabeça. E a gente precisa fazer mão, né, de algo muito importante, que é a prece, que é a oração, sempre que a gente estiver com dificuldades. Deus não nos deixa desamparado, Cristo disse isso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, pois eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ao contrário, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, sempre que a gente entrar em oração, nos momentos de dificuldade, a gente vai ter a percepção do tamanho da ajuda que a gente está recebendo. Mas só que a gente está numa situação ali, né, captando outras vibrações mentais, outros pensamentos. Temos aí a questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? O homem tem esse direito? Olha a resposta dos espíritos, bem curta. Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina. Então a gente compreendeu que a reencarnação é a evolução. É a lei divina. A gente evolui através dela. Então toda vez que a gente interrompe abruptamente, a gente está causando uma infração. A gente está transgredindo, a gente está criando dificuldades para nós e para todas as outras pessoas que, né, poderiam estar no nosso lugar, que queriam muito estar ali, mas nós fomos agraciados com essa oportunidade. Tipos de suicídios, né? Esse aqui é muito interessante para a gente, que o suicídio pode ser classificado como direto ou intencional ou indireto, né? Direto ou indireto. O suicídio intencional resulta de ato consciente. Há planejamento da morte, às vezes com detalhes. Então o indivíduo planeja e as vias de fato. Ele planeja materializar isso. Agora, o indireto, né, muito de nós cometemos atividades, atos delibinosos contra o nosso próprio organismo que em um momento vão levar a gente ao desencarne. E aí a gente está acelerando, ó, algo que poderia acontecer quando eu tivesse com 80 anos, vai acontecer com 70. Estou dando um exemplo bobo, né? São inúmeras as variáveis, são inúmeros os fatores. O suicídio indireto pode ser bebida, droga, fumo, aglutinaria, comer em excesso, muitas outras coisas, né? Falar mal dos outros em excesso, a gente está desgastando os nossos fluidos, as nossas energias, e certamente isso vai contribuir aí, né, para inúmeras outras coisas. Trouxemos aqui dois exemplos, na verdade não é exemplo, no livro Religião dos Espíritos, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel, a gente tem uma explicação do que é o suicídio direto. Depois a gente tem um exemplo clássico do livro Nosso Lar, do que é um suicídio indireto, o caso de André Luiz, por exemplo. No suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda, com remorso mais amplo. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si próprio, pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual com impositivos de reajuste a experiências próximas. Então, nesse suicídio intencional, né, o indivíduo
em função do desespero em que ele se encontra, porque ele ceifou a própria vida, agora os problemas dele continuam, a família às vezes passa pelas mesmas dificuldades que estava passando e não tem como ele fazer nada. E agora ele está com o perispírito mutilado, portanto o desespero dele leva ele através de uma assimilação mental, de um magnetismo, para lugares onde existem companheiros iguais, que cometeram atos semelhantes. Não precisa ser igual, mas semelhantes. Então ele está partilhando um ambiente com pessoas que cometeram esse tipo de ato. E esse perispírito... Cada vez que a gente te interrompe, ganha 10 minutos. 10 minutinhos? Você já tem 10, 20. 10 dele. E agora? Aí, essas energias, desequilíbrios consequentes das sinergias, teria que ser explicado. Sim, vamos explicar. Então esses desequilíbrios vêm a partir das energias que ele está cultivando agora. Ele está desequilibrado. Seu perispírito está machucado, porque às vezes ele tomou um ácido. A gente tem um caso, por exemplo, no livro Ação e Reação do Druso. No caso do Druso, ele vai tomar um bicarbonato, mas ele acaba tomando uma cicuta, que é um veneno. Então ele tem um desencarne, todo mundo acha que foi um suicídio, mas de fato não foi. Apenas trocou o pote. Mas, olha o desencarne dele, todo mundo ocupando de algo que ele não fez. Mas ele fez várias coisas que prejudicaram muitas outras pessoas. Então, também isso é uma prova e uma expiação para o indivíduo. Então, esse perispírito já está sendo preparado para um reajuste numa próxima. Às vezes nasce um companheiro, são tantas coisas que podem ser, com limitações, com dificuldades, que podem ou não ser provenientes de indivíduos que foram as vias de fato, por exemplo. Imagine, um exemplo que não sei se você vai poder explicar. Uma pessoa está doente, um câncer, alguma coisa, a pessoa não quer se tratar. Sim. Sim, mas que colocação a gente faz? Ele é voluntário? Ou ele é involuntário? Ele quer deixar isso? Deus que a vida porra, entendeu? Sem que ele faça um tratamento. É um suicida. Ele está provocando. Sim. Já tem. Sim. É um suicídio, eu sei. Ainda assim, Se tratar é uma escolha. nós temos o dever de lutar pela nossa vida. Os nossos instintos são assim. A gente vai ver ainda no finalzinho aqui que o nosso próprio corpo, o corpo físico, ele luta pela vida quando o desligamento do perispírito está acontecendo. As células começam um movimento de vibração, isso tudo para quem estudar aí as etapas de morte do corpo físico, são 3 etapas, mas não é o tema do estudo. Você vai ver que o próprio corpo luta para isso. Então nós temos o dever de lutar pela nossa vida. Então, se a gente ainda tem a oportunidade de se tratar, que a gente vá em busca de se tratar. Porque ainda assim, por mais difícil que seja, a gente está cometendo um ato que pode causar prejuízo para a gente, Às vezes esse pouquinho que a gente acelerou, a gente vai precisar vir numa outra oportunidade para pagar, Talvez aí a gente não entenda, ou passe a entender, quando uma criança nasce bebezinho, vive ali poucos meses e morre. Até horas. Eu li um livro que fala sobre isso. É justamente assim, porque ele precisava fechar um ciclo para começar outro. Esse tempinho, Não é para a gente saber o porquê. Aquele ser que veio, ele veio com essa finalidade. Não veio para viver muito, ele veio para cumprir aquilo que ele deixou lá atrás. Perfeito. A gente tem agora um exemplo do suicídio indireto, caso de André Luiz, por exemplo. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio, Isso o instrutor que o recebeu falou com ele. É de lamentar que você tenha vindo pelo suicídio. O instrutor Clarencio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. E ele questiona: suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos da sombra, que a todo momento, quando ele estava nas regiões umbralinas, ele estava sendo acusado de ser um suicida. Creio haja engano, asseverei melindrado,
Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, no hospital. Ele ficou lá 40 dias. E o mentor vai esclarecendo, sim, esclareceu o médico. Demonstrando a mesma serenidade superior, o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então ele começa a ensinar para André Luiz que o organismo dele, né, o perispírito dele, apresentava, né, ali como se a gente batesse um raio-x, tudo aquilo que ele tinha feito, né, que maltratou aquele organismo. Inclinando-se atencioso, o Druso inclinou, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com um terrível menosprezo às dádivas sagradas? Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância, devorou-lhes a sífilis, aparentemente sem importância. Devorou-lhes a sífilis energias essenciais, como vê, o suicídio é incontestável. Então, o Clarencio mostra para ele, olha só, hein, você cometeu atos aí que te trouxeram doenças, que devoraram aí suas energias, você bebeu, prejudicou o seu fígado, então você foi um suicida indireto. Você abusou, né? Você usou e abusou do tempo que você tinha com o que eram os seus prazeres, ao invés de dedicar, por exemplo, às coisas relacionadas ao espírito. Às vezes a gente deixa de fazer uma prece, uma oração. Estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso estudo, meus amigos. Segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação, o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Então, muitos indivíduos encarnam com essas dificuldades, com limitações materiais para impedir até que eles cometam esses atos novamente, porque também existem os suicidas recorrentes, por exemplo. Então, não quer dizer que alguém que nasça cego ou com limitações visuais tenha cometido esse ato. Pode ser alguém que viu muita coisa e contou muita coisa. Pode ser alguém que arrancava os olhos dos outros. Então são inúmeros os casos, inúmeras as variáveis, né, para a gente analisar aí. Caminhando para a nossa reta final, para que a gente possa entender os desafios do desencarne através do suicídio, a gente precisa entender os mecanismos da desencarnação. Tem alguns livros que falam sobre isso, livros espíritas. Esse aqui é um livro de Martins Peralva, chamado Estudando a Mediunidade. A gente tem no capítulo 34 aí, justamente esse item, mecanismos da mediunidade. Mas a gente tem obras de Chico também, que Aniceto descreve as etapas de desligamento do perispírito, e a última etapa, que seria o cordão de prata, que em alguns casos ele ainda fica ligado ao corpo. E a gente vai ver o porquê. A operação inicial, segundo os estudos de Martins Peralva, é efetuada na região do ventre, nossa barriguinha, a qual se acha ligado o centro vegetativo, como sede das manifestações fisiológicas. Primeira etapa de desligamento. A segunda, atuando os espíritos superiores a seguir sobre o centro emocional, sediado no tórax, e representando a zona dos sentimentos e desejos. Aniceto vai descrevendo para André Luiz que, nesse caso, são espíritos muito técnicos que vêm fazer esse trabalho. Então eles vão aplicando passes magnéticos. Então a segunda etapa é no tórax. Cada etapa dessa gera uma reação do corpo humano e uma reação também do nosso perispírito. A operação final é no cérebro, onde fica situado o centro mental, a região mais importante. Essa é dividida em duas etapas. No quarto ventrículo cerebral, nesse livro ele vai falando todas as minudências, os líquidos, tudo, mas para ficar resumido, por fim, o desatamento do laço fluídico, a quarta etapa, que é o rompimento do cordão de prata, que está bem no centro do nosso cérebro, nesse quarto ventrículo, e só aí acaba
o processo de desligamento do perispírito com o corpo. Mas durante esse processo o corpo já pode estar em estado, né, de deterioração. Trecho da questão 162. Em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito, e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Então, todos os casos, né, um acidente violento, o suicídio, que a pessoa ainda tinha fluido vital para viver mais X anos, isso vai tornar esses laços muito mais tenazes, né, muito mais difícil desse trabalho acontecer. Então ele está criando dificuldades para os irmãos que fazem esse trabalho. Por exemplo, André Luiz Emmanuel sugere o tempo, né, de 72 horas. A legislação brasileira pede 48 horas para velar um corpo. Tudo isso é muito relativo, uns são rapidinho, outros são mais demorados, dependem da situação de cada um. E a gente tem no livro Mediunidade, Estudo e Prática, um livro muito interessante para estudar na área da mediunidade, né? Na situação específica dos suicidas, o sofrimento pode ser significativamente maior, não só pelo arrependimento do ato cometido, que usualmente os atinge, mas porque, havendo ainda fluido vital circulante no organismo, visto que a desencarnação não estava prevista para aquele momento, os laços perispirituais estão mais fortemente presos ao corpo físico. Nessas condições, a separação perispiritual é muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros, de vida e de morte. Verifica-se com alguns suicidas, como lembra Allan Kardec em seu comentário à questão 155. Então, às vezes, certos laços são desprendidos, mas o cordão de prata fica fixado, preso, porque esse indivíduo ainda tem muito fluido vital. Isso pode acontecer, como também pode não acontecer. Isso depende, novamente, de inúmeras variáveis. Às vezes aquele indivíduo, apesar de ter cometido esse ato, era uma pessoa boa, caridosa, então ele tem bônus, então ele recebe ajuda. Às vezes ele estava num momento de crise, então são tantas as variáveis, mas sempre é um fator de dificuldade. A gente tem aí, né, o nosso tempo está chegando para o final, tem 2 minutinhos, tem uma entrevista que no livro Estante da Vida, que é feita com uma suicida, e ela descreve que ela queria ficar em casa, mas a todo momento ela estava ligada por uma corda ao corpo. Esse livro é de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, de Irmão X. Ele traz esse espírito dessa mulher, descreve por que ela fez, acho que são 15 perguntas que é feita para ela, e ela vai descrevendo, né, o que acontecia, as pessoas que zombavam dela, quando conseguiram romper esse cordão de prata, outros companheiros enganaram ela, levando ela para outros locais. Então, assim, várias coisas podem acontecer. Então, meus irmãos, a ideia com esse trabalho é que a gente reflita mais, que a gente pense mais no outro, que a gente entenda que a gente tem sempre uma oportunidade, que a gente deve sempre lutar pela nossa vida, porque a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita conta para pagar, né? Muita estrada para arrumar, muitos laços para restaurar. Fechando nosso trabalho aqui, né, com uma poesia que está no livro Parnaso do Além Túmulo, que fala sobre a vida. Essa mensagem de esperança e vida que endereçamos da imortalidade é a lição luminosa da verdade, que a humanidade espera comovida. Guardai a voz da terra prometida. Nos exílios do pranto e da saudade, conservai essa vaga claridade. Da luz da eternidade indefinida, todo o nosso trabalho objetiva. Dar-vos a fé, crença persuasiva, nos caminhos da prova dolorosa. Sabei vencer entre as vicissitudes, como arautos de todas as virtudes, sobre as ressurreições da alma gloriosa. Tenham todos uma excelente noite, né? Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com cada um de vocês. Obrigado, galera. Valeu.